Mas Jesus hoje está curando. Jesus está soprando sobre a minha, sobre a tua vida. Aleluia. A fé como das crianças está fazendo de mim e de você cristãos fortes, dispostos a lutar no nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, leia somente essa palavra comigo. Em seguida você vai sentar e descansar a sua perna. Mãe, se a senhora estiver cansada aí, tá bom? A senhora é forte, né? Aleluia, glória a Deus. Mas quem estiver com dor na perna pode sentar, tá bom? Leia, vamos ler Lucas 22, versículo 7 até o 20. Aguenta mais um pouquinho de pé, irmão. Não xinga eu não, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está derramando uma unção de cura neste lugar? Você tem fé de que Deus está trocando toda a tristeza por alegria? Quantos creem que Deus está trocando toda a veste de vergonha por vestes de alegria? Quantos creem? Um novo tempo. E eu creio com vocês. Em nome de Jesus. Vamos ler no versículo 7 de Lucas 22. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, conforme a Regiane pregou aqui quarta-feira, né, Regiane? Foi uma bênção. No qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Versículo 8 diz: Jesus enviou Pedro e João, dizendo... Todos estão acompanhando aí? Aleluia. Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda imobiliada. Façam ali os preparativos. Versículo 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. 17. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que eu venha no reino de Deus. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu, eu deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. 20. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui. Irmãos, em nome de Jesus, coloque a sua mão nessa palavra e ore junto comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, nós entendemos que o planeta Terra está pendurado no nada, somente pela tua palavra. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra, quando o Senhor diz haja luz, houve um luminário chamado sol, um luzeiro gigante chamado sol. Nós sabemos que a sua palavra é poderosa e não volta vazia. Pai, eu preciso de um milagre, e tenho certeza que essa igreja precisa de um milagre. Pai, os nossos líderes, nossos amigos, nossos familiares precisam de um milagre. Basta uma palavra tua, Senhor, e o que para nós é impossível vai acontecer, e nós renderemos graças. E hoje, nesse culto de Santa Ceia, Senhor, nós vamos entender um pouco mais a respeito de como ceiarmos na tua presença, de como te adorarmos da maneira mais prudente, mais correta, da maneira que te agrada. E nessa noite de Santa Ceia nós já estamos também fazendo um culto de ação de graças. Hoje é o primeiro culto de ação de graças
em favor da cura e da restauração. E nós sabemos, cada um sabemos do que nós precisamos e do que tua igreja precisa. Não vamos ficar expondo, mas nós queremos desde já, Senhor, te agradecer pelo primeiro culto de ação de graça chamado hoje. E que essa palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração e nos mostrar que o Senhor está voltando e virá muito em breve buscar a sua igreja. E nós queremos contigo cantar no céu, Senhor. Pai, nós te damos graças porque queremos que a tua palavra ela não volta vazia. E hoje o Senhor irá abençoar a tua igreja. E nós nos alegramos em ti, Senhor, crendo que tu és fiel para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Quantos creem nessa oração, diga amém. Aplauda o nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar, glorificando aquele que é digno e vive para todos sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nesta tarde eu estive meditando naquilo que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite. E eu fui muito abençoado porque Santa Ceia é algo que muitos de nós participamos, muitos de nós vamos a um culto de Santa Ceia. Muitas vezes a gente entra de um jeito, sai do mesmo, ou às vezes sai até pior. Eu mesmo falo para mim mesmo. Muitas vezes eu ia para um culto de Santa Ceia, que é um culto tão especial, tão maravilhoso, de nós lembrarmos o que Jesus fez, né, de compartilharmos o corpo e o sangue de Cristo. E as preocupações eram tantas na mente, né? A preocupação com o dia seguinte era tanta que essas preocupações me roubavam a minha bênção. E eu saía das portas da igreja pior do que eu tinha entrado. Em nome de Jesus, eu profetizo que você hoje vai sair daqui curado. Eu profetizo que você vai sair daqui abençoado, renovado, com as suas forças revigoradas em Deus. Amém? Eu não tenho nada para oferecer para vocês, amém? Mas o Espírito que habita em mim, habita em você. E é dele a honra, é dele a glória, e é dele a obra, amém? O tema dessa palavra é cear, é lembrar que Jesus irá voltar, amém? Você pode, eu não sei, normalmente nas igrejas que eu vou, os pastores fazem isso, tem gente que fica brava. A minha esposa. Sabe que você pode falar assim: cear é lembrar que Jesus irá nos buscar. Cear, quando nós lembramos da ceia, nós lembramos com carinho de que todos os meses a gente vai lá tomar o cálice, nós vamos ter parte com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, aquele sentimento de renovo, de perdão, de paz. E eu fui orar a Deus pedindo um discernimento mais profundo a respeito da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que você pudesse ser abençoado através dessa ministração. Nós celebramos a ceia todos os meses, amém? Mas a gente não pode se acomodar e imaginar que tem que vir na igreja somente na Santa Ceia. Eu conheço irmão que é irmão de Santa Ceia, crente em Santa Ceia. Só aparece na Santa Ceia. Os outros cultos, tem culto os outros domingos? Pensei que era um mês por mês. Aleluia. Que o culto de ceia não seja um culto comum, mas que você possa entender o significado. 1 Coríntios 11, 29, você pode abrir comigo? 1 Coríntios 11, versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernimento o corpo, come e bebe para juízo para si. Amém? Quantos entenderam? Mas é tão sério nós entendermos um pouco mais profundamente a
respeito da ceia, que se nós tomarmos a ceia sem saber o que você está fazendo, ou ter um conhecimento mais profundo a respeito do que Jesus fez, qual que é a promessa quando eu vou tomar a ceia? É só para Ele perdoar meus pecados? Existe alguma coisa a mais? Pois quem come e bebe para sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Jesus, ele deixou uma ordenança para nós, para que a gente pudesse celebrar a ceia, e Ele mesmo fez isso com os seus discípulos, e nós aprendemos isso nessa palavra. Ele demonstrou aos seus discípulos que deveria ter uma continuidade daquilo que Ele fez. E amados, nós precisamos e vamos entender nessa noite que existe uma maneira, existe uma forma de nós participarmos da ceia simplesmente olhando o exemplo de Jesus. E foi muito interessante que eu fui meditando, falando: Deus, me ensina, eu quero saber mais, eu quero poder ensinar os meus filhos, eu quero poder ministrar minha família, ministrar a igreja. E nós vamos entender um pouquinho o que Jesus nos ensinou através dessa palavra. Primeiro, a preparação. Diga comigo, a preparação é importante. Amém? Nós chegamos aqui, a gente viu o carinho da pastora, das irmãs, preparando, né, com tanto carinho, arrumando a mesa, ajeitando. Havia até um cuidado ali simétrico de deixar, né, um negócio assim para a igreja olhar e visualizar. Acredito eu que elas se prepararam, né, em casa, colocou a melhor roupa, ficou, né, eu puxei uma gravata da hora lá que minha esposa botou para mim, né, os irmãos tudo, né, Fernando colocou perfume novo, só que não, Fernando, colocou novo não, né? Então existe um preparo, irmãos, para a gente vir na casa do Senhor na ceia. É um culto especial? Não é que é melhor porque é gostoso, porque nós temos a oportunidade de declarar a Jesus Cristo e lembrar o sacrifício que Ele fez na cruz. Só que a ceia, Jesus não está na Bíblia que Ele mandou fazer uma vez por mês. A gente poderia tomar ceia todo dia, a gente poderia tomar ceia com a família lá no jantar. Vamos ceiar vamos comemorar a ceia, partir o pão de Cristo, e você poderia fazer isso todos os dias, e seria muito bacana. E Jesus aí, Ele mandou os discípulos, Ele deu uma ordem, fazer segundo a vontade de Deus, segundo a direção que Jesus deu para eles. E os discípulos de Jesus, como obediência, é claro, eles não iam titubear o que Jesus falasse. Se Jesus falasse: ó, no meio do caminho tem que plantar bananeira, no meio do caminho vocês vão ter que pular da 3 por linha, né? Então Jesus não fazia isso, que ele não era supersticioso. Mas nós vemos o cuidado da preparação desses discípulos com a casa do Senhor, com a Santa Ceia. E esses discípulos, eles tiveram uma preocupação tremenda de se preparar, não somente a casa do Senhor, mas de se preparar espiritualmente. Eu acredito que deviam estar em consagração, acredito que eles deviam estar buscando estar em santidade na presença do Senhor, porque afinal de contas, eles iam ceiar com o Senhor, eles iam ter a última refeição pessoalmente com Jesus, antes de Jesus subir aos céus, de Jesus morrer e ressuscitar. E nós, da mesma forma, irmãos, não podemos participar da Santa Ceia de qualquer jeito, sem nos prepararmos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, abre comigo, 1 Coríntios 11, no versículo 28, aleluia. Quantos estão vivos, dá glória a Deus aí, irmão. Tá bem que vocês estão vivos, hein? Pregar por mortos não é coisa de crente, não. 1 Coríntios 11, 27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amados, é muito importante. Nós precisamos entender a importância de nós ceiarmos
a importância de nós estarmos na casa do Senhor para buscar ter comunhão com Cristo, com os irmãos, com a obra do Senhor, com os obreiros da casa do Senhor, comunhão com aqueles que passam pela porta muitas vezes despercebido, e às vezes aqueles que passam pela porta, às vezes esperando um convite, e você fica com vergonha e não fala nada, e perde uma oportunidade. E Deus está cobrando isso da igreja, porque é indispensável de que nós venhamos refletir sobre a nossa própria vida, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com o próximo, estar em comunhão com o irmão, estar em comunhão com a sua família, estar em comunhão com o seu vizinho, com o seu amigo, pedir perdão pelos seus pecados. Lá em 1 João 8, 1, 9, Jesus fala assim: olha, se você for vir ofertar, se você for vir dizimar, mas você tiver mágoa, ou tiver alguma situação pendente com o seu irmão, antes de entregar a sua oferta, o seu dízimo, vá lá, né? Se concede com o seu irmão, peça perdão, ou libere perdão. Mas está longe, liga, ou faz uma oração de fé, fala: Deus, eu libero essa pessoa em nome de Jesus, e depois você vem e coloca ali a sua oferta, o seu dízimo. E é tão sério nós buscarmos no Senhor, estarmos preparados em oração para a gloriosa Santa Ceia dele. Tem muitos oficiais que se dedicam um mês todo jejum pela Santa Ceia, porque entendem a importância da igreja estar em comunhão com Cristo e um com os outros. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão: você tem se preparado para a ceia do Senhor? Seja sincero. Eu quero dizer para você que você possa se preparar, porque esse será o maior evento do mundo. Amém? Esse será o maior evento do mundo. Eu estou dizendo da Santa Ceia aqui pela fé, e também quando Jesus voltar, nós vamos cear com Ele. Ele disse que ali seria a última vez que Ele ia tomar a Santa Ceia, e só retornaria quando concretizasse o plano, quando viesse o reino dos céus. E esse será o grande evento que o mundo não acredita, mas nós vamos cear com o Cordeiro em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nessa palavra está no versículo 10 e 12, lá de Lucas 22, e ele fala: ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam até a casa dele, né? Digam ao dono: o mestre pergunta, onde que é o salão de hóspede? Onde poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Amados, outra coisa que Jesus quer nos ensinar aqui nesta noite, que a gente tenha conhecimento, que a gente entenda que Deus sabe todas as coisas, entender que muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, mas Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Nós somos homens limitados, a gente erra, nós olhamos aqui, olhamos somente até onde os nossos olhos podem ver, mas Ele olha lá na frente, quando você já está de posse da vitória, curado, restaurado, abençoado. Aleluia! Que nós possamos estar com a nossa fé lá com Cristo, como diz a palavra do Senhor, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Que a nossa fé esteja com Ele, porque da mesma forma nós vamos receber fé e visão segundo a visão de Deus. Porque quando você olha de baixo, você fica prostrado, você fica triste, acuado, você não consegue ver solução para o problema. Mas quando você recebe de Deus a aliança, quando você renova a sua força, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, e você passa da mesma forma a olhar como Ele. Você passa a olhar o problema acima da tempestade, das nuvens, aquela nuvem que era uma tempestade que te afrontava, e aqueles raios te deixavam com medo. Eu conheço um monte de gente que tem medo de raio, né? Que até chora de nervoso. Mas eu quero dizer para você que quando você está sentado com Cristo, você tem uma fé que você olha acima das nuvens. E quando você olha acima das nuvens, assim como Deus olha o meu e o seu problema, aleluia, além de você ver debaixo dos seus pés aquela nuvem
aquela tempestade que te assustava, você consegue olhar para cima e ver um céu maravilhoso e um sol que brilha, e Jesus é o sol da justiça, e Ele está brilhando aqui nessa igreja, Ele está brilhando na sua vida. Crer nisso. Ter conhecimento de quem é Deus e de que Ele sabe todas as coisas é importante. Os discípulos, ao entrar naquela cidade, eles encontraram um homem com um cântaro de água, um negócio de água, que deveria seguir até a casa desse homem. Era um sinal para eles saberem quem era esse homem. Então eles identificaram aquele homem com um cântaro de água, falaram: não é esse, Jesus falou que era um cara com cântaro, então vamos seguir ele. Seguiram aquele homem até a casa dele, chegaram até a casa daquele homem, procuraram o dono daquela casa e pediram para celebrar a ceia. Olha que loucura, gente. Por isso que quando a Bíblia diz: crede nos profetas e prosperarás, é por causa disso. Quando o homem de Deus dá uma direção, é Deus que está falando: olha, lá na frente vai acontecer isso e você vai fazer dessa forma. Se você sentir que é do Espírito Santo de Deus, obedece. Se você não sentir também, amém. Você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Mas esses homens, eles obedeceram a direção de um profeta que é Jesus. Jesus é profeta, ele exerce os 5 ministérios, e eles foram ali, e aquele homem mostrou o lugar onde seria celebrada a Santa Ceia, amém? Chegando ali, o homem já tinha preparado um lugar adequado, o homem já tinha preparado uma sala. Vamos ver se vocês conseguem imaginar o que aconteceu. Aqueles discípulos foram até o homem que Jesus mandou e encontraram aquele homem com cântaro, encontraram a casa e chegaram ali e falaram: o mestre mandou nós vimos aqui porque ele precisa cear, fazer a última ceia. E aquele homem, Deus já tinha falado com ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai abençoar você. E a pessoa que Deus vai usar para abençoar você, Deus já colocou um sonho no coração dela. A pessoa que Deus vai usar para favorecer, para te promover, para te abençoar financeiramente, para te abençoar com oração, com amizade, com estender a mão, você não vai precisar falar nada. Deus já tocou o coração dela. Aqueles discípulos chegaram naquele lugar e estava tudo preparado. Aquele moço já sabia. Ele já tinha preparado um melhor lugar, porque ele sabia que alguém ia vir ali e pedir uma sala para o mestre celebrar a Santa Ceia. Muitas vezes você fica preocupado, muitas vezes vem a preocupação de pagamento de conta, principalmente homem de pai de família. Meu Deus, segunda-feira, Jesus amado, tem tanta coisa para fazer, para pagar, não consigo nem concentrar na pregação. Esquece o nome de Jesus dos teus problemas, porque Deus está incomodando pessoas para te favorecer. Deus está tocando o coração de pessoas para te ajudar, e é o nome do Senhor Jesus que vai ser glorificado na tua vida, amém? Jesus já sabia, já conhecia o perfil de cada um dos seus discípulos, e ali na Santa Ceia, Ele preparou aquela ceia, aliás, os seus discípulos prepararam. Algo interessante aqui rapidinho, que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz que os discípulos prepararam tudo. O que foi feito aqui, a preparação do louvor, do ensaio, a preparação do pão, do suco de uva simbolizando o sangue de Jesus, a preparação do local, a preparação dos obreiros, a preparação dessa casa, tudo isso é obrigação minha e sua, irmão. Jesus, ele tinha todo o poder e autoridade para de repente já falar: não, você vai no lugar, já vai estar tudo preparado, né, com tudo bonitinho, tudo pronto, né, tudo ajustado, tudo pago. Mas não, os obreiros, os discípulos precisaram ir, e eles precisaram arrumar, preparar as coisas. Eu creio que fazer o pão, preparar todas as coisas. Amados, sem eu e sem você não existe Santa Ceia. Sem eu me mover, sem você se mover, não existe Santa Ceia. O ministério Comunidade Cristã dos Presentes não é feito somente da pastora e do pastor e da família. Precisa de mim, de você.
Uma mão, de repente a gente não consegue levantar esse altar, né? De repente um cara forte, assim que nem o Fernando até consegue, né, velho? Mas a gente precisa de bastante mão aqui para poder fazer a obra do Senhor. Amados, Deus, Ele nesse momento Ele mostrou todo o poder, a onisciência, a onipresença dEle. E Ele quer se manifestar para mim e para você nessa noite. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é onisciente, que Ele sabe do teu problema, que Ele sabe que você tem conta para pagar, que Ele sabe que você ora pela família, que Ele sabe que você tem um sonho de conquistar algo, de ter sua casa própria, de trocar de carro, de conseguir um contrato, de ganhar uma causa da justiça. Ele está se manifestando, dizendo para você que Ele sabe da... Jesus, Ele nos ama, amado, mesmo a gente sendo muitas vezes uns cabeção, sabe? Muitas vezes a gente reluta em crer. Deus dá uma palavra, vem aqui, usa a vida do pastor, dos pastores que ministram aqui nesse lugar. Você ouve aquela palavra poderosa, na hora, né? Parece gigante. Você sai daqui, chega lá fora, pôs a pé lá fora, já lembrou das contas, das dívidas, pronto, já voltou a ser gatinho, né? Misericórdia! Jesus, mesmo assim, Ele nos ama e quer nos abençoar. Ele sabe que a tendência da nossa carne é desanimar, é murmurar, é muitas vezes trair, como um dos discípulos dele traiu, é muitas vezes errar, é muitas vezes agir pela força do braço, como Pedro, que a primeira oportunidade arrancou a orelha daquele soldado, coitado do rapaz. E muitos de nós agimos de várias formas, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Mas o que Deus quer que você entenda hoje é que Ele te ama assim. Jesus te ama do jeito que você é. Mais comunicativo, mais fechado, mais introvertido, mais extrovertido, não importa. Seja colérico ou sanguíneo, do jeito que você for, Deus te ama. Jesus tem um propósito para a sua vida, mas Ele quer que você faça parte dessa ceia. Olha, amados, com essa palavra nós entendemos que, primeiro, Jesus Ele usa pessoas trabalhadoras. Repete comigo: Jesus usa pessoas trabalhadoras. Versículo 10 fala que quando os discípulos de Jesus foram lá, que Jesus falou que eles iam encontrar um homem com um cântaro. Eles foram lá e tinha um homem com um cântaro de água, estava trabalhando ali, levando a água, fazendo a obra. Segundo fato que a gente aprende aqui, tudo que a gente tem que fazer é em obediência. Repete comigo: eu tenho somente que obedecer. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Nós só temos a obrigação de obedecer. Olha só, aqueles discípulos no versículo 11, Jesus falou para eles: somente pergunta. Eles falaram assim: o mestre mandou te perguntar. Eles não tiveram vergonha, eles não ficaram tímidos, eles não ficaram ali, será? Eu vou falar para esse cara vai falar que eu sou louco, que negócio, vai querer uma sala aqui minha de graça para fazer ceia para Jesus. Mas eles não ficaram com vergonha, irmãos. Quanto de nós perdemos a oportunidade, simplesmente, aleluia, aleluia, glórias a Deus, perdemos a oportunidade de falar do amor de Deus, de abençoar uma vida, de orar por uma pessoa por vergonha. E é o mal desse século, porque muitas vidas estão prostradas e morrendo aí fora, simplesmente por causa da sua vergonha, da minha vergonha. Aí eu vou falar para essa pessoa que Jesus ama ela vai me xingar, vai falar: que Jesus que nada. Mas Jesus está falando para você: se você me ama, você vai deixar eu te usar, e você vai saber a hora certa que Ele vai te usar. Amém? Deixa Jesus te usar em nome de Jesus. E terceiro ponto ali, Deus merece o melhor. Versículo 12.
aqui de Lucas 22, diz que quando chegou ali, tinha ali um espaço, um cenáculo mobiliado, gente. Olha que coisa linda. Deus tem para mim e para você o melhor. Quando os discípulos obedeceram, chegaram lá, bateram na porta, viram o moço com um cântaro de água, viram ali a casa, identificaram tudo que Jesus falou, toda a direção que Jesus falou, eles obedeceram, foram, chegaram lá. Quando chegaram lá, aquele homem, Deus já tinha falado com aquele homem falou: não, Deus já falou comigo, e aqui tem um lugar. E aquele lugar era um lugar, um cenáculo imobiliado. Estava tudo preparado. Deus tem o melhor para aqueles que creem. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para o teu casamento. Deus tem o melhor para os teus sonhos. Deus tem o melhor para a tua saúde. Deus tem o melhor para o teu ministério. Deus tem o melhor para a tua casa. Se você crê nisso, toma posse em nome de Jesus, igreja. E ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, a gente deve entender que Jesus, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que no meio do caminho, a gente pode de repente desanimar. No meio do caminho a gente pode olhar alguma coisa e ficar com medo, e desanimar e querer voltar para trás. Mas nós precisamos nos dedicar na obra do Senhor, igreja. Nós precisamos fazer de tudo que a gente puder. Identifique aí, ora a Deus pelo seu dom, pelo seu talento. Fala: Deus, o que eu posso fazer aqui na comunidade cristã Doce Presença? O que é? De repente é tão simples, é ajudar numa cantina. De repente é lavar um banheiro. Gente, eu quero lavar um banheiro, viu, pastor? Está ouvindo? Eu quero, faço questão, para dar de exemplo. Não é de querer dar uma de falsa modéstia, não. Mas eu quero fazer na minha sogra também, né, Gina? Eu vou lavar o seu banheiro, tá? Aí eu lavo da igreja também, tá? Só para não falar que é só na igreja, aí ela fala: como que negócio é esse? Mas, meu irmão, eu pergunto para você: você tem feito o melhor para Deus? Deus tem sempre o melhor para nós, amém? Quantos são casados aqui? Deus deu o melhor para você. Deu o melhor esposo, melhor esposa. Quem tem a mãe aqui? Levanta os filhos aí. A mãe está aqui? E a mãe que não está aqui ou que está com o Senhor também? A minha está em Campinas. Olha, Deus deu a melhor mãe para você. Deus deu a melhor mãe. Aquela número 1 assim, da lista lá, top. Não existe mãe melhor do que a sua. Deus tem o melhor. Somente trabalhe com alegria. Deus deu o melhor para ele também. E meditando também a respeito um pouco mais da ceia, um pouco mais do que é nós lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Ele me trouxe mais um ensinamento de Jesus a respeito do que nós devemos ter obediência. Porque quando a gente obedece, tudo dá certo, amém? Amém? Repete comigo: quando eu obedeço, tudo dá certo. Aleluia. Versículo 13 diz que eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa do Senhor. Meu irmão, quando você obedece, quando verdadeiramente você ouve uma palavra de Deus e você põe em prática, acontece. Porque Deus honra a palavra, amém? Deus não vai honrar sua choradeira, seu choramingo. Deus não vai honrar porque você é bonitinha, porque você é bonitinho. Essa igreja tem só príncipe e princesas do Senhor. Mas Deus não vai honrar você por causa da sua beleza ou por causa da sua bondade. Deus vai honrar a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Viva a sua vida segundo a palavra de Deus, e você vai viver milagres e prodígios, sinais e maravilhas vão te acompanhar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Jesus mandou os discípulos então irem preparar a ceia. Eles foram, obedeceram e deu tudo certo? Obedeceram a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Foram, fizeram tudinho do jeito que Jesus ensinou e deu tudo certo, né? Viram um milagre acontecer. Ok, entraram na cidade, viram lá o homem lá com um cântaro de água, seguiram e bateram na porta. Entrou,
pediu ao dono a autorização para ceiar naquela casa. E o homem, o dono daquela casa, mostrou-lhe um cenáculo lindo, mobiliado, preparado, bem espaçoso, preparado para Deus. E, aleluia. Sabe o que eu acho tremendo? Eu estava meditando essa palavra hoje à tarde, e Deus falou muito forte no meu coração isso. A obediência gera milagre. Com um sorriso no rosto, diga para a pessoa do seu lado: a sua obediência vai gerar um milagre. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E para sermos bem-sucedidos, para nós termos uma vida próspera, uma vida abundante na presença do Senhor, nós precisamos obedecer a Jesus. Mas, irmão, tem tanta gente aí que é rico, mas não temente a Deus e faz tanta coisa, e serve o mal, e faz coisa má. Mas eu estou falando de servo de Deus. Eu estou falando da prosperidade, que a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. De que adianta um empresário poderoso, né, tem dinheiro para comprar o mundo inteiro, viajar o mundo inteiro, mas não tem uma família, é infeliz, é uma pessoa amargurada, vive à base de remédio, vive depressiva. Que vida é essa? Mas a promessa de Deus para nós, irmãos, independente de problema, independente de muitos de nós passarmos por tanta provação, de falar: meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo? Não estou entendendo, né? Eu dei chiclete na cruz, o que aconteceu? Né? O que foi? Eu coloquei o dedo no pão da Santa Ceia, o que aconteceu? Apesar de muitos de nós ficarem indignados e falar: Deus, o que está acontecendo? Olha para mim, que louvor, né? Mas Deus, com a tua infinita misericórdia, Ele está olhando para nós e falando: filhos amados, a minha graça te basta, o meu favor te favorece, o meu amor te ama, e a minha vitória faz você, aleluia, prevalecer. Assim diz o Senhor. Muitos, infelizmente, não conseguem entender o propósito de Deus. Muitas pessoas levam uma vida inteira e as coisas não vão. Algumas igrejas também parece que não vai, parece que as coisas param. Mas é porque simplesmente nós precisamos analisar. Como eu humildemente, igreja, eu tomei uma postura diante de Deus de analisar e orar a Deus: Deus, hoje é Santa Ceia, revela algo do teu coração, por favor. Você é meu Pai, você é nosso Pai, e é um Pai que nunca vai nos abandonar, um Pai que ama, um Pai que amou o mundo inteiro ao ponto de dar o seu Filho. Meu Deus, eu amo meu filho, que eu não daria meu filho por ninguém. O Senhor me amou, o Senhor amou minha família, o Senhor amou a igreja, a Deus presença. Então fala conosco. E Deus está falando. Ele tão somente quer que nós o obedeçamos. O que Jesus quer que a gente faça é simplesmente os 2 maiores mandamentos que Ele ensinou para a gente com a promessa. Que é, quem sabe os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amamos os nossos líderes, de nós ser fiel nos dízimos e nas ofertas, de nós sermos fiéis à programação da igreja, ao nosso próximo, fiel ao nosso Deus, amando o nosso próximo. Quantos entram na igreja e ficam ali meses e anos? E tem pessoas que duram anos e anos e não sabem o nome dela na igreja. Olha, irmão, eu tenho um problema sério com o nome, tá? Então eu já vou confessar aqui um pecado. Não lembrar o nome, então você me ajuda, que é um problema meu. Eu sou bom para decorar letras de música, para compor. Tem mais de 500 composições minhas, eu lembro quase que todas. Mas muitos irmãos, infelizmente, estão insensíveis, estão cauterizados com os seus problemas, com os seus afazeres, e não tem a sensibilidade de cumprir esse segundo maior mandamento com promessa, que é amar o próximo.
como a ti mesmo. Como que amar o próximo a ti mesmo, igreja? Como que amar o próximo como a ti mesmo? Alguém sabe isso? Não faça com o seu irmão o que você não quer que ele faça com você. Mais uma vez, uma pessoa do seu lado e fala assim: eu não vou fazer com você. Vai lá, por favor, fala assim: eu não vou fazer com você o que eu não quero que você faça para mim. Amém? Pelo contrário, eu vou amar você, orar por você, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Jesus só quer isso, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É apenas isso que Ele exige de mim, de você, igreja. Todos estão entendendo essa palavra? Deus está falando aqui neste lugar. Aleluia. Muitas pessoas dizem que se Deus abençoar, eu for fazer isso. Se Deus me der uma fazenda, uma casinha em sapê, uma casa na praia, né? Se Deus me der um carro, eu vou ir na igreja todo dia. Não tem como ir todo dia. E a pessoa fala: vou na igreja todo dia, né? Se Deus me der um carrão, eu vou dar carona para todo mundo. Ninguém vai embora mais de ônibus ou a pé. Aí Deus dá um carro para ela. Nem na igreja não aparece, muito menos dá carona. Pediu tanta casa na praia? Deus dá a casa na praia, porque Deus é um pai bom. Cadê o crente? Não sai da casa da praia, até mudou para lá. Amado, o Senhor está nos levando a um novo tempo de crer sem ver, de crer num Deus do impossível, um Deus que é invisível, um Deus que a gente não vê, mas um Deus que tem todo o poder, um Deus que age aqui nesta igreja, amém? Às vezes você olha e fala: mas na nossa igreja tem poucas pessoas, mas não importa. Deus age na multidão, mas Deus age onde 2 ou 3 pessoas estiverem ou mais, estiverem orando no nome de Jesus. Deus, o Senhor Jesus estará, amém? Quantos creem nisso? Meu irmão, na verdade Jesus, Ele nos ensinou lá em Mateus 6,33, abre comigo rapidamente, Mateus 6, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6,33 é o título do meu quarto CD. Mateus 6,33 diz assim, vamos ler juntos, quem achou? Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino, vamos ler, e a sua justiça, e depois, fala o quê? E todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, contudo, infelizmente, as pessoas buscam primeiramente as demais coisas, e o reino de Deus fica por último, a casa do Pai fica por último, o serviço na casa de Deus fica por último. Tem um pastor lá, mas o pastor pode pegar uma gripe, gente, ele pode ficar resfriado e não conseguir vir no culto. E aí? Cadê o corpo de Cristo? Onde está aqueles discípulos que iam, quando Jesus dava uma ordenança, eles iam sem perguntar o que ia acontecer, eles só obedeciam? Busque primeiro o reino de Deus, e Deus vai acrescentar tudo na sua vida. Tem alguma coisa acontecendo errado na sua vida? Tem alguma coisa dando errado na sua vida? Na sua igreja, na sua família, no seu trabalho? Obedeça a Cristo, e tudo fará, e tudo vai dar certo, amém? Quarta observação, já estou acabando para a gente poder ceiar. Jesus nos ensina que nós temos que ter a presença do Senhor sobre nós. No versículo 14, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa, e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Aleluia. Meus irmãos, olhem para mim em nome de Jesus. Jesus estava ansioso para chegar essa hora. Jesus estava assim, ai, meus filhos, não sei o que, hoje é dia das mães, estavam almoçando com as mães, tiveram uma tarde maravilhosa, um amor, só eu comi um almoço na Jéssica, cunhada lá, maravilhoso. Jesus, acho que eu até pequei um pouquinho, pegar da gula aqui, viu? Misericórdia, Deus me perdoa. Mas Jesus, Ele estava ansioso para que eu e você pudéssemos estar aqui, e a presença
faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher que quer vencer, que quer ver a vida mudada. Jesus deseja estar conosco, igreja. Ao iniciar a ceia, o Senhor Jesus, Ele estava ansioso por estar com os discípulos antes da sua morte. E o desejo de Jesus era estar com os seus discípulos, ceando como um sinal de comunhão, de adoração. E a Santa Ceia é o momento em que Jesus ele se faz presente, não somente não no corpo materializado, como tem católico aqui visitando a gente. Tem os ex-católicos, né? Eu sou ex-católico, tem isso. Porque eles acham que o corpo, né? Jesus faz presente ali no corpo, materializado no pão, né? Vira um negócio meio místico, né? Você está comendo o corpo de Cristo. Mas não é dessa forma. Jesus está ali em espírito. Ele está ali em espírito, que é a promessa dele, né? Como nós cantamos, em espírito e em verdade. Ele é espírito. Importa que nós o adoremos também em espírito e em verdade. Amém, igreja? A ceia, ela não pode ser celebrada sem a presença de Jesus. Não adianta nada, igreja, a gente colocar som e iluminação. A gente tem um sonho. Eu tenho sonhado com o Fernando, né, Fê? Fazer um som animal, uma luz animal, não, né? Um som legal. Papo de música é assim, né, gente? Um som bacana, né? A gente orando, a gente tem que clamar a Deus para levantar cantores. A gente vai ter um coral das presenças em breve aqui, em nome de Jesus. Quem tiver vontade de participar, pode me procurar. A gente vai fazer lá as seleções, vamos ouvir você cantando, para adorar o nome de Jesus, para que você participe, para que você também possa ter esse amor como discípulos de participar. Assim como o pastor Rogério, eu quando vim nessa igreja a primeira vez, eu achei a coisa mais linda de ver o pastor cantando, e uma liberdade de adoração. Eu falei, Deus, que delícia de igreja, né? Tem tanta igreja grande aí que os caras tocam, arrebentam, é som pra caramba, mas a liberdade de adoração que teve com o pastor Rogério, com o Fernando, foi algo que me ganhou. Eu falei, Deus, não importa se tem 10, se tem 100, não importa, mas o Senhor habita nesse lugar, e é aqui que eu quero te adorar. Que você possa ser atraído pelo Espírito do Senhor nessa noite, que você possa ter o desejo de ceiar, que você possa ter o desejo de confirmar, não somente na Santa Ceia, mas todos os dias, desejar a presença de Jesus e falar, Jesus, eu estou esperando, Maranata, hora vem Jesus, o seu dia em que o Senhor virá me buscar. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão entra numa casa. Você não convida um ladrão para roubar a tua casa, Ele virá como um piscar de olhos. Eu não estou dizendo que você precisa ter o desejo de morrer, não, né? Jesus, Ele pode vir agora, mas nessa noite a gente pode estar aqui louvando, adorando. Ele pode vir, no piscar de olhos, mas Ele pode vir daqui 50, 100, 1000 anos. Ele sabe, Ele é Deus. Ele tem promessa enquanto eu e você vivemos nessa terra, de nós comemos o melhor dessa terra, de eu e você sermos um mural, aleluia, de milagres e de vitórias, de eu e você, aleluia, vemos os nossos familiares na casa do Senhor, curados, restaurados, salvos, libertos, e ver cada uma dessas cadeiras preenchidas de pessoas que tiveram, aleluia, um milagre, que tiveram um contato com o Senhor Jesus. Meu irmão, onde Jesus está, milagres acontecem. Eu não sei o que você está precisando, mas é nessa noite de ceia que Jesus está aqui. O milagre está acontecendo. Amados, antes de... outra coisa importante é que Jesus ele quis celebrar antes do seu sofrimento, ensinando que a Santa Ceia é um momento de preparação. Preparação para quê? Para vencer as lutas. É um alimento espiritual que vai te fortalecer e nos fazer vencer o mal, as forças do mal. A importância da ceia é tão somente de nós invocarmos a presença de Deus, de nós buscarmos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, nele forças para a gente enfrentar as dificuldades e os problemas. E você tem desejado cear com Jesus? Vou perguntar mais uma vez. Você tem desejado cear com Jesus? Jesus, Ele quer estar com você para te fortalecer e para te dar vitória, amém?
Deus quer te fortalecer nessa noite. Quinta dica que Jesus nos deu ali nessa passagem, ensinando ali os discípulos a respeito da Santa Ceia, é a respeito do significado. Ceia é um momento profético. Repete comigo: a ceia do Senhor é um momento profético. Amém? Versículo 16, ele diz lá aqui: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Amém. Duas vezes Jesus ele avisou que seria o seu último momento com os seus discípulos. Amém? Todos sabem disso? Amém? E que ele não beberia mais daquele cálice até que se cumpra ou que venha o reino de Deus. Olha que coisa mais linda. E quantos creem que nós vamos participar dessa ceia com o Senhor lá no céu? Essa ceia de hoje nós estamos fazendo juntos em memória dele e em comunhão um com os outros. Como é bom ter comunhão um com os outros. Por isso que eu oriento vocês, se vocês tiverem esse costume de sentar sempre mais para frente, sabe por quê? Para o grupo de louvor, para o pastor Rogério, os pastores que vão estar ministrando, para as pessoas que estão aqui, é um momento que a gente espera de ter comunhão com você. E quando a pessoa senta lá no fundo, a impressão de que ela veio de acabar o culto, não precisa falar nada para ninguém. Irmão, eu amo a vida de vocês, eu tenho liberdade para falar. Eu me formei em teologia no ano de 2008. Foram 4 anos. Que era para ser em 2, eu fiz em 4. E eu era do fundão. Me pegou aí. Acho que eu seria, sei lá, de repente o dedinho, né? Sei lá que parte do corpo mais afastada dos outros membros, assim. Que parte do corpo você é? Amém? Queira ser uma parte que é fundamental para o corpo de Cristo. Amém? Diga para o irmão do seu lado: eu quero ter comunhão com você. Nós somos um com Cristo. Diga para ele: eu quero contar com você. E você pode contar comigo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá rapidamente para a gente ganhar tempo. Jesus ele ensinou a respeito da Santa Ceia que ele tem um caráter profético, anunciando a morte sacrificial de Jesus, a volta e o estabelecimento do reino de Deus. Amém? Ok. E toda vez que nós ceamos, devemos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Amém? Isso todo mundo sabe, né? Glória a Deus, aleluia. E de que ele também voltará. 1 Coríntios não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. 11, versículo 26 diz assim, ó: porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente chegar no céu será cear com o Senhor Jesus. Aleluia, para cumprir toda a palavra que saiu da boca dele, de que beberia do cálice novamente conosco no seu reino. Ah, você não entendeu. Se você entendesse essa palavra, você já estaria dando glória a Deus, aleluia, porque o que nós estamos fazendo é apenas um ensaio do que nós vamos fazer com ele no céu por toda a eternidade. Aleluia, como é bom adorar ao Senhor. Amados, na ceia do Senhor você medita no sacrifício e na volta de Jesus. Quando você pensa comigo, quando você está ceando, nós vamos cear daqui a pouquinho e logo em seguida nós vamos abençoar você, encerrar o culto. Mas quando você está ceando, você lembra na sua mente aí, né, no sacrifício de Jesus e na volta dele? Sim ou não? Sim. Mas aqueles que não lembravam, agora você vai lembrar. Toda vez que você tomar a ceia, lembre no sacrifício e lembre que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. E grandioso será esse dia. Reafirme o seu compromisso com Deus toda vez que você cear. Amém? Outro ponto importante que Jesus ensinou para os seus discípulos é o propósito. A Santa Ceia, ela é comunhão. Nós precisamos ter comunhão. No versículo 17, a Bíblia diz: recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e compartilhem um com os outros. Compartilhe, irmão. Ele não está falando não para você ir no Face e apertar o botãozinho do compartilhar, não. Ele não está falando para você
você ficar dando like, curtida no Instagram, não. Ele está falando para você compartilhar aqui com seus irmãos. Sabe, gastar tempo com seus irmãos, se desafie, seja desafiado. Olhe para uma pessoa que você nunca conversou na vida dentro da igreja e fala: irmão, o pastor Jesus falou um negócio lá que fiquei incomodado. Meu nome é fulano, sou servo de Deus, sou servo do Senhor, e eu quero orar por você. Prazer, Deus abençoe. Que legal. Tem Facebook? Tem? Vamos lá, vamos se falar. Tenha comunhão com o seu irmão. A Bíblia diz que não é bom andar sozinho. Fiquei tão feliz quando eu encontrei o Fernando ali. A gente tem se falado, e é bom quando a gente tem um amigo, quando a gente conversa, porque às vezes você precisa só colocar um kkk no zap lá, né? Já dá um alívio assim. Às vezes é só colocar umas caretinhas lá, né? Que tem lá. Você já deu um pouco de risada, você já extravasou. É bom ter amigo. Jesus, quando mandava os seus discípulos, ele não ia sozinho não, irmão. Ele falava: vai de 2 em 2, cai um, o outro levanta. Casamento do mesmo jeito, porque casamento é bênção. Por causa disso, um está triste, o outro vai lá e levanta. O duro é quando os dois estão tristes, né? Mas graças a Deus é misericordioso, ele conhece a gente. Quando um está triste, o outro vai lá e ajuda, porque a pastora vai lá. Não é sempre ele firme e forte. É um exemplo de família. Que você possa, em nome de Jesus, ter comunhão com essa igreja, com os irmãos. Jesus quis passar os seus últimos momentos com os seus discípulos, irmãos. Olha que coisa linda, igreja. Oh, meu Deus do céu. Seria um tempo para concluir o ministério dele e marcar definitivamente, sabe, a vida daqueles homens, daqueles ministérios. Sentaram juntos, comeram o pão e o cálice. E olha só, escute, presta atenção aqui, em nome de Jesus, estamos acabando. A Santa Ceia era um momento de gratidão, porque ele falou: dando graças, e também de comunhão, porque ele disse: repartir entre vós. Eu quero perguntar para você: você tem estado em comunhão com o seu irmão? Estou falando daqui da igreja, tá? Depois eu vou falar de lá. Você tem estado em comunhão com o seu irmão da igreja? Você tem manifestado esse sentimento de gratidão e de comunhão com o seu irmão? Se sim, glória a Deus, seja grato. Mas se não, reconcilie com o seu irmão. Manifeste o amor de Deus. 7 minutos, um ponto que Jesus quer nos ensinar, e nós vamos tomar a ceia. Em seguida nós vamos orar e abençoar a sua vida. O objetivo, Jesus tinha um objetivo. Ele nos ensinou que para nós cearmos, para nós lembrarmos dele, nós temos que planejar. Nós temos que ter foco, nós temos que ter objetivo, saber onde queremos chegar. E hoje o nosso foco é renovar a nossa aliança, é entender que nós somos pecadores. No versículo 19 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O corpo de sangue foi vertido por nós, amém? Assim como Jesus, ele entregou a sua vida em favor de nós totalmente, nós também devemos nos entregar sem restrição, sem colocar limite. Jesus, aqui só pode tocar na minha vida financeira, mas na sentimental não. Isso aqui só pode. Mas nesse pecadinho não, deixa esse pecadinho. Eu quero fumar, gosto de um cigarrinho. O chopp, deixa o chopp, você gosta, dá um baratinho, pá. Cigarro não, pelo amor de Deus, Deus. Cigarro não, deixa cigarro. Mas Jesus quer que você se entregue sem restrições, sem restrições, amém? Porque a última palavra do Senhor ali foi em João 19:30: está consumado. Aleluia. Jesus mostrou ali com aquelas palavras que ele já fez tudo. Eu e você não precisa acender vela, não precisa pagar penitência, não precisa subir de joelho, não sei quantas escadas, já está consumado. Jesus já pagou o preço do pecado. Jesus morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia. Amém? Todo poder e autoridade está nas mãos do Senhor. E agora nós temos que simplesmente fazer a vontade do Senhor, entendendo que a Santa Ceia é uma oportunidade de nós renovarmos a nossa aliança com Jesus. Amém? Quantos entenderam a respeito da importância da ceia? E dissermos: fique de pé em nome de Jesus.
ministério de adoração, doce presença. Teu sangue, Senhor, nos leva mais além. Os obreiros devem se posicionar para que a gente possa servir. Pastoras, pudesse preparar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós tomarmos a ceia, antes de nós orarmos e consagrarmos o elemento do pão, que simboliza o corpo, o suco de uva, que simboliza o sangue vertido na cruz, eu gostaria de que você entendesse que nós precisamos nos preparar para cearmos. Não somente nos prepararmos para a ceia aos primeiros domingos, segundos domingos, aos segundos domingos aqui na Doce Presença, mas nos prepararmos para cearmos com Jesus lá no céu. Aleluia. Se tudo isso que nós ouvimos aqui, você obedecer, se tudo isso que Deus falou no meu coração, se você se preparar, tudo que Ele tem dado uma orientação através do que Ele tem pregado aqui, se você entender que precisa ter conhecimento de que Deus é Deus, de que Ele pode todas as coisas, se você obedecer, entender que vai dar tudo certo simplesmente porque Ele honra a tua fé na palavra dEle, se você desejar a presença do Senhor e entender que a presença dEle que faz a diferença, se você entender que a ceia do Senhor é uma palavra profética de que Ele voltaria, aleluia, se você entender que existe um propósito para cearmos com o Senhor, que é para que nós lembramos de que Ele morreu na cruz do Calvário e de que Ele em breve irá buscar a sua igreja, você vai entender que o objetivo de estarmos aqui, o foco de nós estarmos aqui hoje ceando na presença do Senhor, aleluia, é para abençoar a sua vida, amém? Você não perde tempo vindo na casa do Pai, amém? Você não perde seu tempo, de repente você recebeu um convite para ir numa festa, para viajar para qualquer lugar, e você falou, não, eu vou honrar Deus primeiro, porque eu quero cear com o Senhor. E eu entendi que um dia eu vou cear com o Senhor lá no céu. Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a tua casa. 1 Coríntios 11, 27 diz que muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, muitos precisam se preparar, precisam acordar e despertar, e entender que nós teremos uma ceia com o Senhor no céu, e que Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa no dia da Santa Ceia, de que não tomaria aquele cálice até que cumprisse a promessa do Rei.